Neste vídeo, eu vou falar sobre um dos tópicos de geometria analítica, que é distância entre dois pontos. Para obter a distância entre dois pontos, seja eles o ponto A e o ponto B, usaremos a forma distância de AB igual a raiz de xb menos xa elevado a 2 mais yb menos ya elevado a 2. E logo após o resultado, a palavra unidade. Neste caso aqui da definição, a fórmula ela foi criada para você determinar a distância do ponto A e do ponto B, né? Por isso que eu usei distância de AB. Se por um acaso você usar dois outros pontos quaisquer, sei lá, M e P, é lógico que aqui você não vai usar A e B, você vai usar M e P. Uma outra informação importante é que em todo ponto que existe, você vai ter dois valores. O primeiro valor, ou a primeira coordenada, que é o x, e o segundo valor, ou a segunda coordenada, que é o valor do y. Então, se temos o ponto A, esse primeiro valor aqui é o x do ponto A. Se temos o ponto B, o primeiro valor é o x do ponto B. O segundo valor, ou a segunda coordenada, é o valor do y. Então, no ponto A, o segundo valor é o y do ponto A. Se tivermos o ponto B, o segundo valor é o y do ponto B. Então, se a gente mudar o nome do ponto, na fórmula, a gente também vai ter que mudar os índices dos pontos. Vamos aqui ao primeiro exercício. Obter a distância entre os pontos A, 1 e menos 2, e B, 5 e 1. Já sabemos pela definição que esse valor aqui é o x do ponto A e esse valor é o y do ponto A. O 5 é o x do ponto B e o 1 é o y do ponto B. Então, como eu quero a distância, então a fórmula é distância de AB é igual a raiz xb menos xa elevado a 2 mais yb menos ya elevado a 2. A partir do momento que você já colocou a fórmula aqui, vamos agora substituir o valor de cada uma dessas coordenadas que a gente tem aqui, no enunciado do exercício. Então, distância de AB é igual a raiz. No lugar do xb, você vai colocar o 5. Aí menos, que é esse menos aqui. No lugar do xa, você coloca o número 1. 5 menos 1, aí elevado ao quadrado. Mais, o valor do YB é o número 1. Aí você coloca aqui o sinal de menos e vamos saber qual é o valor do YA. O valor do YA é menos 2. Então, quando você pega esse menos da fórmula com esse menos do YA, você vai obter o sinal de mais. E aí coloca o número 2 aí ao quadrado. Então, distância de AB é igual a 5 menos 1 vai dar 4, aí elevado a 2, mais, que é esse sinalzinho aqui, 1 mais 2 vai dar 3, elevado ao quadrado. Resolvendo as potências, 4 elevado a 2 vai dar 16, e 3 elevado a 2 vai dar 9. Efetuando aí a soma, a gente vai ter o seguinte, 16 mais 9 vai dar 25 e finalmente a gente determina a raiz de 25, que vai ser 5
e aí escrevemos a palavra unidades. Então aí você tem um exemplo de como determinar a distância entre dois pontos. Bem, o segundo exemplo, eu mudei o nome dos pontos. Em vez de usar os pontos A e B, eu usei os pontos M e P. Então, determine a distância entre os pontos M e P. Então, distância de MP, porque eu mudei aqui o nome, vai ser x de P menos x de M elevado a 2 mais y de P menos y de M elevado a 2. Então, distância de MP, o x do P vai ser o número 4. O x do M é o menos 2. Então, esse sinalzinho aqui do x do M, com esse sinal aqui da fórmula, menos e menos, vai dar mais. Então, por isso ficou mais 2. Aí é o quadrado. Mais. O y do P vai ser o menos 3. Aí você já coloca ele. O y do M vai ser o 5. Como ele é positivo, você simplesmente acrescenta ele aqui. Não tem necessidade de você fazer o jogo do sinal. Mesmo porque, se você fizer o jogo do sinal menos e mais, sempre vai dar menos. Então, você vai repetir o menos e colocar o 5. Aí é o quadrado. Resolvendo dentro dos parênteses, a gente tem o seguinte, 4 mais 2 vai dar 6, aí é o quadrado. Menos 3 com menos 5, você repete o sinal, porque os sinais são iguais, e soma os números. Então, menos 3 com menos 5 vai dar menos 8, elevado ao quadrado. Resolvendo aqui as potências, 6 ao quadrado vai dar 36, aí mais. Qualquer número elevado a expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Então, menos 8 ao quadrado vai dar 64. Efetuando a soma, 36 mais 64, chegamos ao número 100. E aí, raiz de 100 vai ser igual a 10, e aí acrescenta a palavra unidades. Então, temos aí 2 exemplos de como calcular a distância entre 2 pontos. Beleza?